A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes em poder estar aqui esta manhã. Mais uma manhã que Deus nos concede para poder aprender a palavra do Senhor. Nós estamos recebendo essas lições tão maravilhosas no Salmo 23. Talvez nós líamos o Salmo 23 por um ângulo, por uma noção, de uma forma, mas eu tenho a certeza que a partir do momento que nós estamos a cada manhã aprendendo essas lições, estamos vendo o Salmo por um outro ângulo, estamos aprendendo e vendo como é importante nós estarmos na igreja aprendendo a palavra do Senhor. Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão assistindo pela live, que Deus possa abençoar de uma forma toda especial a vida de cada um dos irmãos. E hoje nós vamos para a lição de número 8. Você já recebeu aqui na igreja a sua lição. A cada domingo nós disponibilizamos aqui na igreja as lições. Você que está em casa recebeu pelo smartphone, então você tem aí em todos os grupos da igreja já a lição no estudo 8. E nós vamos então, a pedido do pastor Gedeon Júnior, que não pôde estar aqui esta manhã, nós vamos então estar ministrando a palavra do Senhor no estudo 8, que tem por título: Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha para a sua lição, em o nome de Jesus. Mas antes vamos fazer uma oração, mesmo sentados, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui esta manhã. Eu te louvo, meu Deus, por todas as coisas. Como é bom estar dentro da tua casa, ouvindo a tua palavra e aprendendo mais de ti. Fala conosco de uma forma toda especial. Senhor, que nós possamos sair daqui entendendo mais e mais sobre este salmo e que o teu nome possa ser engrandecido. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha para a sua lição no estudo 8. Nós temos aí o título: Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Texto áureo é os versículos 1, 2 e 3 do Salmo 23. Vamos ler o texto áureo em o nome do Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu gostaria que você repetisse o versículo 3, nessa parte: guia-me pelas veredas, bem forte, no nome do Senhor Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos mais uma vez, bem forte. 1, 2, 3. Nós temos dois objetivos nesta manhã. Primeiro objetivo, que como ovelhas temos que confiar que o Supremo Pastor nos guiará pelas veredas da justiça. Nós temos que confiar, irmãos, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que Deus tem poder de nos abençoar, que o pastor, que é o Supremo Pastor, ele irá nos guiar pelas veredas da justiça. Segundo objetivo é que, como ovelhas, não devemos ter nenhuma dúvida de que o pastor conhece todas as veredas. Que, como ovelhas, não devemos ter nenhuma dúvida de que o pastor conhece todas as veredas. Nós estamos a cada manhã aprendendo quais são as características da ovelha. Como é que a ovelha se comporta? Como é que a ovelha age? Como é que a ovelha é? Estamos aprendendo a cada manhã. E nós vamos entender e conhecer mais ainda que a ovelha, ela depende literalmente do pastor. Não tem como a ovelha sobreviver sem a figura do pastor. A ovelha necessita literalmente, ela depende literalmente do pastor. Por que ela depende do pastor?
porque ela não tem noção do perigo. A ovelha não tem noção do perigo. E diante do perigo, ela não sabe se defender. Então a ovelha não sabe se defender, porque ela não tem noção do perigo. E por isso a figura do pastor é importante. A ovelha ela tem um senso de perigo muito pequeno. E aí eu quero começar a introdução, como está aí na sua revista, com um pequeno vídeo que foi disponibilizado para esta manhã. Esse vídeo você pode encontrar no seguinte endereço que está aí na sua revista. Você pode colocar inclusive o título, que é mais fácil achar, coloca lá, Ovelha obedecem o comando do pastor. Colocando no YouTube, já vai aparecer. E aí, é porque eu esqueci, mas eu ia colocar o link em todos os grupos, mas aí eu faço, logo após terminando aqui a escola, eu já disponibilizo no link, o link para todos os grupos desse vídeo aqui. Então, eu quero começar a introdução com esse vídeo. Jojo, por gentileza, primeiro vídeo. Preste atenção, irmãos. Olha, e manda elas parar. Espera passar o carro. Olha como elas obedecem mais que você, Júlia. Não se mexe, Júlia. Olha que obediente. Do lado do ônibus, meu. Vocês viram aí, irmãos? Obrigado, Davi. Vocês observaram que ela não tem noção de perigo. Um simples atravessar a rua, se não fosse a figura do pastor, muitas morreriam ali. Ia ser atropelada pelo carro. Mas o pastor teve que parar, e aí é importante observar nesse vídeo a obediência da ovelha, que o pastor só olhou, elas pararam, e no comando do pastor, elas atravessaram. Por quê? A ovelha não tem noção do perigo. Então, por um simples ato desse, nós observamos que é importantíssimo ter um pastor guiando as ovelhas, conhecendo os caminhos e mostrando para as ovelhas aonde que elas têm que ir. Porque se não tivesse o pastor aí, essas ovelhas acidentariam. Então é importante nós observarmos que a ovelha, ela não tem noção do perigo. Então o pastor tinha que conhecer todos os caminhos para trilhar, todos os caminhos para trazer segurança às ovelhas. Então, quando o salmista escreveu o salmo, que ele fala assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, nós vamos observar que o salmista está orando a Deus, escrevendo esse salmo, para que o Senhor possa guiar em todos os caminhos. E esses caminhos não são fáceis. Esses caminhos são difíceis. É o que nós vamos aprender esta manhã. Eu queria que você olhasse para a sua apostila, para a sua revista, para a sua lição, no ponto 2, para nós entendermos o que são veredas da justiça. Nós vamos ler com muita calma para nós aprendermos esta manhã. Tópico 2, página 46, o que são veredas da justiça. Diz assim: o termo veredas, no versículo 3, quer dizer caminhos percorridos com frequências trilhas. Quando as ovelhas começam a explorar caminhos novos e empolgantes, acabam se metendo em apuros. O pastor cuida de suas ovelhas porque as ama e quer manter uma boa reputação como pastor fiel. Então, o pastor guia as ovelhas, porque ama as ovelhas, e também porque ele quer ter uma boa reputação, de que consegue conduzir estas ovelhas, livrando do perigo e guiando no caminho certo.
livrando das trilhas, livrando de todo caminho perigoso. Continuando, o trabalho do pastor na região geográfica de Israel era extremamente difícil. O conhecimento prévio do território era uma informação muito importante, pois o relevo de Israel é muito irregular. Buracos, precipícios, despenhadeiros, montes, vales, são parte de um território muito acidentado. E por ser muito acidentado, irmãos, o que acontece? As ovelhas assim facilmente se perderiam, facilmente se acidentariam, facilmente seriam presas fáceis para os predadores, facilmente morreria. Daí o trabalho do pastor conhecer antecipadamente o melhor caminho e conduzir suas ovelhas por lugares adequados, certos e antecipadamente verificar e escolher o melhor trajeto. Então essa era a função do pastor. Ele tinha que ir antecipadamente, conhecer o caminho que era muito difícil e conduzir as ovelhas. Então esta manhã nós vamos trazer um estudo geográfico. Nós vamos conhecer como era Israel, onde esse salmo foi produzido. Então, nosso estudo essa manhã será um estudo que tem por título Estudo Bíblico Geográfico. E nós vamos entender como que era a geografia de Israel. A lição, a figura que vai aparecer agora, você já tem aí na sua revista. Mas nós vamos passar as imagens ali, porque os que estão em casa, que não têm acesso aos grupos da igreja, os irmãos que nos acompanham, vai poder acompanhar aí essa figura, que é a figura número 1. Aí nós temos o relevo de Israel. E você pode observar que é um relevo muito difícil. Essa parte azul aí do lado esquerdo é o mar Mediterrâneo. Aí você tem um pouquinho de terra ali, logo após o mar Mediterrâneo. Só que logo em seguida você tem muitas montanhas. Então você tem o mar Mediterrâneo, tem um pouco de terra ali. E ali você tem muitas, mas muitas mesmo, montanhas ali. Só que depois dessas montanhas, você tem uma depressão. Logo após a montanha, você tem uma depressão lá. Aqui tem até a cidadezinha de Jericó. Aqui tem o nível do Mar Morto. E você tem aí uma depressão. E o que é depressão, pastor Heber? Coloca o próximo slide, por gentileza. Olha só, irmãos, a depressão é uma forma de relevo, isso não tem na revista. A depressão é uma forma de relevo com irregularidades, que possui leve inclinação por conta do desgaste ocorrido em decorrência à ação do vento e da água, intemperismo, e a altitude, que pode ir de 100 a 500 metros. Então, as depressões podem ser formadas tanto de rochas cristalinas, quanto de rochas sedimentares. Jojo e Davi, eu vou precisar que sempre volte na figura, no slide 4, ok? Então, não, desculpa, não é agora não. Sempre eu quero que você volte depois no slide 4, que eu vou mostrar a próxima figura. Mas volta antes, na figura anterior, por gentileza. Então, você tem ali as depressões descendo ali. E logo após, em seguida, você tem os planaltos. Então você tem montanhas, depressões, planaltos. Qual a diferença de montanhas para planaltos? O próximo slide, por gentileza. Planalto, ao contrário do que o nome sugere, é uma superfície irregular, com altitude acima de 300 metros. Montanha é uma forma de relevo que se caracteriza pelas elevadas altitudes e suas elevações geralmente possui altura superior a 300 metros em relação à sua base. Então lá no relevo de Israel, pode voltar para mim aqui, Jojo, por gentileza. Então lá no relevo de Israel, você tinha o mar Mediterrâneo, tinha terras, tinha montanhas, tinha depressões e tinha os planaltos. E o planalto é quando estava na maior altitude. Então, quanto maior
a altitude, menor a temperatura. Então, lá nos planaltos era muito frio. E quanto menor a altitude, no caso das depressões, tinha maior a temperatura. Ou seja, era muito quente. Então, nas depressões, era muito quente. Nos planaltos, era muito frio. Porque a altitude influencia o clima, sobretudo através da pressão atmosférica. Então, você tinha aquele ambiente de muito frio, tinha aquele ambiente de ser muito quente, e você tinha um relevo totalmente irregular, com montanhas, planaltos. Em momentos você tinha que estar em um local de extremo frio, e em momentos você tinha que estar em locais muito quentes. Então não era fácil a vida do pastor conduzir as ovelhas. Porque a ideia que se tem, irmãos, é que as ovelhas sempre viveram, em vez de pastos, num local plano, maravilhoso, e o pastor só levava as ovelhas para comer, encher o bucho, ficar ali em águas tranquilas, comendo do bom e do melhor, no local tranquilo e calmo. Talvez nós tínhamos essa ideia, né? Nós tínhamos essa ideia de falar assim, muito bom esse salmo, as ovelhas estavam ali no pasto, comendo, e nós talvez tivéssemos essa ideia do Salmo 23. Mas quando nós começamos a observar os detalhes, nós vamos observar que não era bem assim. Que o local onde as ovelhas estavam para se alimentar era muito difícil, nós vamos ver esta manhã. Então tinha planaltos, tinha locais de depressões, tinha local de estar em montanhas, e era muito difícil. E o pastor tinha que conhecer o caminho antecipadamente, tinha que livrar as ovelhas de predadores, de ursos, de leões, de lobos, e isso quem fazia era o pastor, cuidando das ovelhas. Figura 2, figura 4, aí sim, essa figura, eu vou precisar que sempre volte aqui para mim. Mas vamos lá na figura número 2 que você tem aí na sua revista. Nessa figura 2, você tem aí um mapa de Israel. Então você tem aí, no ponto 1, a planície costeira do Mediterrâneo. Então, esse ponto 1 aí na sua revista, toda essa área azul aí, é o mar Mediterrâneo. É a planície costeira. E nessa planície costeira, ela tem um pouco de arbusto. Que os arbustos são pequenas plantas com caule lenhoso, e é um pouquinho menor do que, ela é menor do que uma árvore. E dá para criar aí rebanhos, mas o local para criar um rebanho aí, o local aí é muito íngreme. Então o que acontece? É muito difícil criar ovelhas aí. Olha só uma outra figura desse ponto 1, para os irmãos entenderem melhor. Próximo slide, por gentileza. Essa aí é a planície costeira. Esses pontos verdes aí são os arbustos. Dá para a ovelha se alimentar aí, nesse ponto. Então, quando nós olhamos para essa imagem, nós observamos que tem os arbustos, mas são territórios mais baixos. A próxima figura, por gentileza, Davi. Olha só, essa parte toda verde aí desse mapa, aí é a planície costeira, do ponto 1 aí do seu mapa. Essa parte verde aí é onde dá para as ovelhas se alimentarem. Só que naquela parte amarela ali do mapa já são as montanhas. Então, o local é pequeno, o local é apertado, é um local irregular. E aí o trabalho do pastor se torna muito difícil mesmo, cuidar de um rebanho aí em Israel. Volta para a figura 4, Jojo, Davi. Essa figura, então, número 4, nós temos ali a planície costeira, que dá para as ovelhas se alimentarem ali, mas é um local muito difícil. Já no ponto 2 do seu mapa aí, nós temos a Shefelá, que é uma região de transição entre a costa litorânea e as montanhas. Nesse ponto 2,
dá para cuidar de ovelhas de uma forma mais tranquila, porque tem mais arbusto aí, tem mais alimentação aí. Eu vou te mostrar uma figura de mais próximo, para você entender. Próxima figura, Shefelá, é a zona de transição. Olha só aí, ó. Lá está o mar Mediterrâneo, e essa parte número 2 aí, do seu mapa, é a Shefelá, que é a transição entre a costa litorânea e as montanhas. Então, parte da terra onde existe pastos, gramas para os animais, não tinha muita, não era tanta abundância, mas tinha. Tinha, mas não era com muita abundância. Por que que não era com muita abundância? Volta para a figura 4. Porque naqueles pontos vermelhos ali, eram pequenas montanhas. Então você pode ver que a Shefelá está ali no norte, lá o 2, a parte mais alta, e aqui o 2, na parte baixa, é o sul. Mas aqueles pontinhos vermelhos ali do mapa são pequenas montanhas. Então não era em muita abundância, porque tinha ali esses montes que eram pequenas montanhas. Aqui na Shefelá, a agricultura era bem desenvolvida, era boa, mas o que acontece? Era um local onde, com certeza, o rebanho preferia estar, porque tinha ali uma alimentação, mas para chegar aqui no ponto 2, era o grande problema. Porque para chegar no ponto 2, onde tinha um pouco mais de arbusto, um pouco mais de alimentação, um pouco mais de comida, eles tinham que passar pela parte 3 e a parte 4 desse mapa. Próxima figura, Jojo, por gentileza. Eles tinham que passar pelas montanhas. Então não era fácil cuidar de ovelhas aí, seja sincero. Como é que vai cuidar de ovelhas aí? Essa aí é a montanha central aí no seu mapa. Montanhas centrais. Está bem aí no mapa, no ponto 3. Então, a planície costeira tinha um pouco de arbusto. Na Shefelá tinha também muita comida não, tinha arbusto, mas não em abundância, por conta das pequenas montanhas que tinham ali. Mas para as ovelhas chegar até o ponto 2, tinha que encarar ali aqueles pontinhos vermelhos que está ali, que são as montanhas. Próximo slide após esse, aí você tem aí mais montanhas. Isso aí no ponto 4, que é as montanhas de Samaria. Então, irmãos, a vida do pastor não era fácil. O pastor tinha que conhecer todo esse caminho para levar as ovelhas. Então, observe, irmão, que era um cuidado muito grande. Era um cuidado muito intenso. Porque essa região das montanhas era uma região seca. Era uma região desértica. Era horrível. E outra coisa, o pastor podia perder muito do seu rebanho em montanhas como essa. Porque a ovelha não tem noção do perigo. Ela não tem noção do perigo. Então o pastor tinha que estar ali junto, porque senão muitas dessas ovelhas morreriam. Porque ela não tem noção do perigo. Ela entrar ali naquele buraco, despenhadeiro, cair é fácil. Então o pastor tinha que ir antes e o pastor tinha que conduzir as ovelhas por toda essa região complicadíssima. Então, para se chegar ao ponto 2, que tinha um pouco de arbusto, esse pastor tinha que atravessar estas montanhas. Agora, quando você olha para o ponto 5, volta lá, isso, muito obrigado. Esse ponto 5 aí, que vai lá na parte norte, Mar da Galileia, até a parte sul aqui, no Mar Morto, e bem ali no meio desses dois pontos, nós temos o Rio Jordão. Toda essa parte é pontilhada aí de vermelho, era um local muito bom das ovelhas estarem, porque é o Vale do Jordão. Então esse Vale do Jordão era um local muito bom para as ovelhas estarem. Mas para chegar também no ponto 5, tinha que passar
pelas montanhas. Volta lá, Jojo, no slide 10. Slide 10, olha só, esse aí é o Mar da Galileia, muito bonito. Você tem o Mar da Galileia, você tem arbustos aí, você tem pasto verdejante. Isso aí está no ponto 5. As ovelhas estavam aí, comendo, se alegrando, mas também não era fácil estar aí. Próxima figura, por gentileza, porque olha só, também estando aí no Mar da Galileia, você observa que tem locais de dificílimo acesso para que os pastores pudessem conduzir. Então, irmãos, onde se tem uma geografia menos acidentada, menos montanhas, menos acidentada, você pode observar que onde a terra é plana e dá para você também estar com as ovelhas, tinha um outro problema. Porque se as ovelhas estão aí em um local mais ou menos, né, que dá para se alimentar, você tem um perigo muito grande que são dos predadores. Então, porque o campo é aberto, as ovelhas estão ali, mas aí tinha o grande perigo de ursos, de leões, de lobos. Então o pastor tinha que cuidar também desse ponto. Não é apenas ficar ali tranquilo, comendo, achando que tudo está bem, não. Já tinha passado pelas montanhas, já tinha encarado toda aquela problemática para chegar no ponto 5, para estar no ponto 2, na Shefelá, mas ainda tinha a questão dos predadores, dos inimigos. Então estou te mostrando esta manhã que a vida do pastor não era fácil. Eles tinham que realmente, irmãos, estar muito atentos para poder conduzir esse rebanho. Volta para o slide 4, por gentileza. Então nós temos no ponto 1 a planície costeira, nós temos no ponto 2 a Shefelá, que ali é o ponto de transição entre a planície e as montanhas. Nós temos a montanha central no ponto 3, nós temos ali a montanha de Samaria no ponto 4, no ponto 5, pegando ali do Mar da Galileia, passando pelo Rio Jordão, chegando no Mar Morto, no ponto 5, ali dava para ficar um pouco mais tranquilo, tinha mais comida, mais arbusto, mas tinha também a presença de inimigos. E o pastor tinha que ter muito cuidado em estar aí nesta região. Então, vamos lá, Jojo, para o slide 12. Então, irmãos, quando nós olhamos para o mapa, não tem aí, por gentileza, volta lá no 4, Jojo. Não tem na revista, mas eu acrescentei ali. Abaixo do Mar Morto ali, você observa o ponto 7. Olha lá. Não tem aí, mas ali tem. No ponto 7 ali, no mapa, aí na tela, é o deserto ao sul. Porque todo o ponto 6 ali é exatamente o Planalto Transjordaniano. Então esse ponto 6 aqui, ó, é exatamente planaltos, lugares mais altos, de difícil acesso. A altitude lá era muito alta, então era muito frio. E aí no ponto 7 nós temos o deserto. Então, irmãos, ora essas ovelhas estavam comendo um pouquinho de arbusto no ponto 2, estava comendo um pouco mais no ponto 5, mas no ponto 3, no ponto 4, no ponto 6, elas não comiam absolutamente nada, porque não tinha, mas o pastor tinha que estar antecipando essa trajetória, conhecendo as trilhas, conhecendo o caminho, para poder conduzir estas ovelhas. E quando chega no ponto 7, aí você tem o deserto ao sul. E aí você vai colocar para mim, Jojo, o slide 12, que é exatamente o deserto que você vê aí, deserto do Negev. Então não tinha como cuidar de ovelhas aí. Tinha poucos arbustos, até que tinha um pouquinho ali, dava para comer alguma coisa, mas não era em abundância. Próximo slide. Esse deserto aí, ó, esses pontinhos verdes que você está vendo aí, são arbustos, dava para comer. Esse deserto, inclusive, é o deserto da Judeia, onde Jesus foi tentado. É aí que Jesus foi tentado. Então, você pode observar
que tinha ali arbustos, mas os arbustos eram o quê? Raros. Então o pastor tinha que conhecer muito bem, era um momento muito difícil, porque senão o rebanho acabava morrendo, porque ainda tinha a questão dos predadores lá no ponto 5. E aí, irmãos, o que acontece? Volta lá para a figura 4, por gentileza. Então nós temos aí o mapa de Israel. Nós observamos que não é fácil. Não é aquela ideia que o pastor está conduzindo as ovelhas naquele campo plano, reto, maravilhoso, e que você vai ali, alimenta as ovelhas, leva para as aguinhas tranquilas e bebe, está tudo certo, tudo tranquilo, não tem perigo, ninguém vai atacar, ninguém vai avançar, está tudo na conformidade e vamos conduzindo aí as ovelhas. Assim, até seria fácil ser pastor. Você só olhar para as ovelhas, vamos ali comer, vamos encher o bucho, vamos tomar aquela água tranquila, está tudo certo. Agora, quando se pensa no pastor, nesse trabalhão todo para conduzir as ovelhas, é muito difícil, irmãos. Tem que levar na montanha e sobe e desce, e aí tem as depressões e vai para os planaltos, e aí para um pouquinho, opa, aqui tem um pouco mais de arbusto, vou comer, aí vamos continuar. E outra, não era assim. Por que então não ficar no ponto 2 toda a vida? Por que então não ficar no ponto 3, no ponto 5 toda a vida? Vamos ficar no ponto 2, vamos ficar no ponto 5, não, irmão. Sabe por quê? Porque o relevo era sazonal. Sazonal. E essa expressão sazonal significa dizer o seguinte: ora tem pasto, ora não tem pasto. Uma hora tem pasto lá no ponto 2, outra hora não tem. Uma hora tem pasto lá no ponto 5, mas outra hora também não tem. Então eles tinham que se reinventar, tinha que simplesmente ficar mudando a sua rota. Eles tinham que estar migrando de um lado para o outro. Porque senão parava aqui no ponto 5, vou ficar aqui tranquilo, só me preocupando, que já é uma preocupação muito grande, com os predadores. Mas por que eu vou ter que sair daqui, encarar montanhas? Por que eu vou ter que sair daqui para encarar planaltos? Eu vou ficar aqui. Não era assim, mudava. Uma hora tem, opa, aqui já não tem mais. Então vamos ali. Mas para chegar ali, vamos ter que passar por montanhas. Mas para chegar ali, vamos ter que subir os planaltos. Então nós vamos ter que simplesmente caminhar, mas vocês ficam aqui e eu, pastor, vou na frente vendo os caminhos. Porque vocês, ovelhas, não têm noção do perigo. Então, deixa eu ir primeiro, eu vou na frente, cuidando de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós ficamos mais seguros, porque Deus vai na frente, cuidando de todas as coisas. E quando nós seguimos o pastor, nós já estamos em segurança. Slide 14, Jojo, por gentileza. Aí você tem o extremo norte, tá aí na sua revista, na página 48. O extremo norte, que é o Monte Hermon, Altos de Golã. Esse extremo norte, irmãos, é o seguinte: isso aí é gelo, muito gelo que tem aí. E esse gelo está na parte norte de Israel, e este gelo, ele degela e ele gera todo o mar da Galileia. Então esse gelo degela e ele gera todo o mar da Galileia e vai descendo até desaguar no Mar Morto. Então isso é gelo, vai descongelar, vai gerar todo o mar da Galileia e o que vai acontecer? Ele vai desaguar no Mar Morto. Então no Mar da Galileia saem pequenas fontes maravilhosas, mas que são difíceis de encontrar. Então, isso é o extremo norte. Muito gelo. E aí você pode observar lá na figura 4, por gentileza, Jojo, slide 4, você pode observar lá que ali no Mar da Galileia, você tem o Rio Jordão ali, e ali está o Mar Morto. Então, na parte norte, é puro gelo.
Então é muito complicado a vida do pastor em Israel. Vamos lá, Jojo, para o último slide, eu acredito que seja o 15. Isso, é o último slide. Você tem aí as montanhas de Eilat e aí tem o Mar Vermelho. E aí você pode observar ali, ó, você tem a cidade, você tem o mar, e lá na frente você tem o quê? Você tem as montanhas. Então, irmãos, preste atenção. Pode voltar para mim aqui, Jojo. Então, preste atenção. Como era difícil a vida do pastor. Como era complicada a vida do pastor. Mas as ovelhas que não têm noção do perigo, que não conseguem atravessar uma rua, como nós vimos no início da lição, que se o pastor não para, elas entram na rua e acabam com tudo. É igual criança, irmãos. A Eloá, agora, ela até já para. Nós já ensinamos, mas ela até já para. Está vindo um carro ali, ela para. Mas criança menor, vai atravessando, se você não segura, já era. A ovelha é assim, não tem noção de perigo. Então o pastor tem que estar na frente. Agora olha só que interessante. Olha na página 49 o ponto de amarelo. Página 49, o ponto de amarelo. Assim o pastor nos guia. Ele vai na frente, me convidando a vir após ele. Cortando o mato, abrindo caminho, ajudando-nos nas elevações, parando diante das pedras, gesticulando com amor, ele nos guia. Nas veredas retas justas, nos livrando dos buracos, precipícios, despenhadeiros, montes e nos protegendo também dos vales. Nos protegendo também nos vales. Que trabalho colossal. Que amor imensurável. Agora nós entendemos por qual motivo ele falou: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Eu não estou convosco segunda, quarta e sexta, terça e quinta e sábado, você se vira. Eu não estou convosco domingo, terça e quinta. Segunda e quarta e sexta você se vira. Não, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou convosco. E eu estou convosco como? Eu vou na frente vendo os perigos. Eu vou na frente te guiando, porque a ovelha não tem noção do perigo. Irmãos, interessante. Você vai trabalhar. Você está prontinho para ir trabalhar. E aí, quando você vai para a parada de ônibus, você bota a mão no bolso e percebe que esqueceu uma chave. Aí você tem que voltar correndo para pegar essa chave. Mas quando você volta, já perdeu o ônibus. Não reclama não, irmãos. Agradeça a Deus. Porque o pastor já viu na frente o que ia acontecer. E ali ele, você vai esquecer essa chave. Você vai voltar. Porque você não vai entrar dentro desse ônibus. Você vai ligar o seu carro não liga. E você tem um compromisso importante, mas esse carro não liga. E você faz de um jeito que o carro não liga. O carro não vai sair da garagem. Porque você não vai nesse carro. Porque eu sou pastor e eu já fui na frente. Eu já vi o que vai acontecer na frente. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso com você, meu irmão? Você vai fazer alguma coisa. E, interessante, o meu pai, uma vez ele foi notícia em tudo que foi jornal. Não parava de chegar reportagem lá no meu pai. Meu pai estava em casa e falou assim: eu vou cortar o cabelo. E quando meu pai saiu para cortar o cabelo, deu uma chuva repentina e caiu um raio, lá onde ele fica no sofá, caiu um raio na casa dele. E quebrou todas as telhas, as paredes, e o raio foi em cima da casa do meu pai.
A prefeitura foi até lá e entregou todas as telhas. E aí a reportagem ficou curiosa. E foi fazer reportagem lá. E meu pai não, eu estava aqui em casa, levantei e fui cortar o cabelo. E o raio ia ser só a misericórdia, Joel. Domingo eu fui pregar lá no pastor João Batista, da Santa Maria Norte. Estava pregando lá. A igreja está uma bênção. Era Santa Ceia lá no pastor. E o pastor João Batista me levou lá, atrás da igreja, pastora, e falou assim, ó, isso aqui é o meu obreiro fiel. Onde eu for, eu vou levar esse guerreiro. E conta aí o testemunho. Aí ele falou, rapaz, eu estava dormindo aqui. Tinha acabado o culto. E eu estava dormindo aqui. E da hora eu levantei para tomar água. Não, desculpa, eu levantei para verificar se a porta estava fechada. Quando eu levantei para poder fechar a porta, essa casa aqui ao lado, que são 2 pavimentos, uma parede inteira caiu em cima da igreja, na telha onde eu estava dormindo. Se eu não levanto, naquela hora, aquela parede tinha me esmagado aqui, em cima dessa cama. Aí Deus, ó, levanta, vai lá ver se a porta está fechada. Porque o pastor já foi na frente. Ele já viu o perigo. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, irmãos, é maravilhoso uma lição dessa, porque nós entendemos que nós temos um pastor que zela pela nossa vida. Porque nós, ovelhas, não temos a noção do perigo. Nós não conhecemos, nós não entendemos. E aí, por isso, o pastor é tão importante. E você só não fez aquela besteira porque o pastor falou. E você foi lá na frente e falou, não faz essa besteira, não assina esse papel aí não. Porque se você assinar esse papel, desculpa a expressão, você vai quebrar a cara. Então não assina. O pastor já te mostrou. Não faz essa besteira. Não largue o seu casamento, não. Porque se você largar, você vai fazer besteira. Eu estou vendo lá na frente. Eu já estou vendo todas as coisas. Então não faz essa besteira. Aí você não fez, porque o pastor já foi na frente, vendo todos os caminhos. Alguma coisa no emprego. E você pensa assim, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse agido dessa forma, eu estava enrolado. Por que você não agiu? Por que você não fez? Porque o pastor já viu, já te mostrou e já falou como que você tem que agir. Então, irmão, você não sabe o que o diabo está armando para a sua vida. Você não sabe o que o diabo tem armado na minha vida. Mas Deus conhece todas as coisas. Então, hoje em dia, eu já não reclamo mais. Quando eu perco um ônibus, quando acontece alguma coisa, eu já não reclamo mais. Porque eu sei, eu peguei tive uma semana de folga lá no meu trabalho, aí pintou uma oportunidade muito boa da gente poder ir em Caldas Novas ali, com a minha família, há uns 3 meses atrás. E aí, o pastor Eluís, que sempre vai para lá, eu nunca tinha ido de carro, sempre fui com algum irmão. Eu falei, pastor Eluís, qual é o melhor caminho? Goiânia ou Lusiana? Não, meu irmão, vai para Lusiana aqui mesmo, você já vai cair lá em Caldas Novas. E a gente foi, irmãos, e a gente errou o caminho. E a gente está andando, não chega a Caldas Novas, andando, não chega a Caldas Novas, andando, não chega. Aí a gente errou o caminho. A gente foi chegar pelos fundos da cidade, lá pelo aeroporto ali. E nós andamos muito, gastamos 4h30 para chegar em Caldas Novas. Mas quando nós chegamos, nós oramos e agradecemos. Porque esse Deus nos levou para lá e não tinha carro. Quando nós estávamos indo, não tinha carro. Até falei, nós estamos perdidos, porque não estava vindo carro, nem subindo, nem descendo. Mas nós conseguimos chegar. E quando nós chegamos, nós agradecemos. Por que nós fomos para lá? Eu agradeço a Deus, porque eu não sei. Talvez se eu tivesse ido por aqui,
alguma coisa poderia acontecer. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos? Tudo que acontecer na nossa vida a partir de hoje, nós vamos entender, o pastor está na frente. Ele já está olhando o que está acontecendo. Então, se eu estou indo por aqui por um erro, mas eu não erro nunca mais. Você está indo por aqui, meu irmão. Então, vai na fé. Porque Deus sabe o que pode acontecer. Deus sabe os perigos que vão vir. Então, irmãos, eu quero encerrar da seguinte forma. Em Israel, também tinha as 4 estações. Tinha inverno, primavera, verão, outono. Então, irmãos, tinha momentos de a temperatura está muito quente, muito frio e aquela coisa toda. Não era um local simplesmente toda a vida plano, toda a vida maravilhoso. Tinha ali seus altos e baixos. E eu quero terminar esta lição fazendo uma seguinte reflexão. Onde é que nós estamos esta manhã? Será que nós estamos na planície costeira? Ali, onde tem um pouquinho de arbusto, perto do mar da Galileia? Estamos aí? Sua vida está aí? O pastor te levou para aí? Ou você está lá em Shefelá, que tem um pouquinho mais de arbusto, um pouquinho mais tranquilo, você está mais tranquilo hoje, a sua vida? Você está aí no Shefelá, ponto 2? Ou será que você está no ponto 3 ou ponto 4, nas montanhas? Momento difícil, não tem muito arbusto ali. Então você está no ponto 3, no ponto 4. Não tem comida, está na montanha. Onde é que você está esta manhã? Não, pastor, estou no ponto 5. Estou tranquilo, apesar de ter os inimigos, mas eu estou mais tranquilo aqui no ponto 5. Então aqui eu tenho mais, toda essa parte verde. Olha para o mapa aí no nome de Jesus. Olha lá, Jojo, põe para mim, por favor, o slide 4 novamente. Olha para toda essa parte verde aí, é arbusto. Toda essa parte verde aí. Então, eu estou lá no ponto 5. Tem o Mar da Galileia aqui, tem uma morta aqui. Eu estou nessa parte do Rio Jordão. Eu estou aqui no ponto 5. Pode voltar para mim, Jojo. E aqui eu posso estar um pouquinho mais tranquilo. Ou será que você está aí, meu amado irmão, no ponto 6? Não, pastor, eu estou lá no ponto 7 mesmo. Estou lá no deserto. Quase nada, tem quase nada, eu estou ali no ponto 7. E nesta manhã eu venho te dizer, não importa onde você está, o importante é que o pastor vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E se você está aqui no ponto 3, daqui um pouquinho você está lá no 5, irmãos. Esquenta a cabeça não. Se você está lá no ponto 7, não vai ser deserto toda a vida não, vai mudando. Hoje é deserto, também vai ser um pouco mais de fartura, um pouco mais de abundância. O que nós não podemos é ouvir a voz do diabo, do inimigo, e falar que nós estamos abandonados. De que Deus não está olhando para a minha vida, para o meu problema, para a minha dificuldade, para a minha dor. Deus te jogou, Deus te largou. Mentira. É mentira. Há um pastor que está cuidando de nós, porque nós ovelhas não temos noção do perigo. Então o pastor cuida da minha vida, o pastor cuida da sua vida. Mas eu fiz aquilo, pastor, e quebrei a cara. Pastor, mas eu fiz isso. Eu estou te assistindo, mas eu fiz aquilo. Não, irmãos, então é o seguinte, não foi o pastor, porque a ovelha tem que ser obediente. Então se você está assim, com certeza foi um ato de desobediência. Era para você parar. E você foi. Era para você estar aqui, no sul, e você foi para o norte. De livre e espontânea vontade. Era para você estar no norte, mas você quis ir para o sul. Eu vou para o sul. Não, irmão, não era para você ir para o sul, era para você ficar no norte. Mas de livre e espontânea vontade, você foi. Não tem nada a ver com o pastor. É um ato de desobediência. Mas aí Deus está aqui esta manhã, dizendo o seguinte: esteja aonde eu te colocar, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou te guiando pelas veredas da justiça.
Então, irmãos, vamos sair daqui alegres. Vamos sair daqui felizes e contentes, porque no momento que eu estou, Deus sabe de todas as coisas. Daqui um pouquinho, você está cantando o hino da vitória. Ah, pastor, estou aqui no ponto 5 agora. Graças a Deus, mas você não sabe que eu passei. Sim, passou lá pelo 2, pelo 3, pelo 4. Eu passei por ali também. Passei pelas montanhas, passei pelos planaltos, passei pelo deserto. E Deus, irmãos, Ele faz assim. Jojo, coloca o vídeo novamente, por gentileza, para a gente encerrar esta manhã, no nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos observar um pequeno detalhezinho nesse vídeo agora. É o mesmo vídeo, mas eu lembrei de um pequeno detalhezinho aqui. Olha lá com atenção, no nome do Senhor. Olha, ele manda elas parar. Espera passar o carro. Olha como elas obedecem mais que você, Júlia. Não se mexe, Júlia. Observa lá a última ovelhinha lá, irmãos. Cansada. Ficou para trás. Do lado do ônibus, meu. Mas está acompanhando lá o rebanho. Então você pode estar assim, aquela última ovelhinha ali, ó. Cansada. Está acompanhando o rebanho, mas está cansada. E Deus fala, sabe o que é essa manhã? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanse no Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu, ó Senhor nosso Pai, que és poderoso, tremendo, maravilhoso, digno e santo de todo louvor, de toda honra, de toda glória, nos guia, Senhor, em todos os caminhos, nos livrando dos perigos. Tu, ó Deus, nos guia, nos livrando, Senhor, de todas as armações do inimigo, dos predadores, dos lobos, dos leões, dos ursos, ó Pai. E, ó Senhor, que nós possamos estar sempre ao Teu lado, porque Tu, ó Deus, irá nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Obrigado, meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado, e que o Teu nome seja exaltado. Obrigado por tudo, é o que eu te peço nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.